Fala vencedor, fala vencedora, voltamos, tá? Nós vamos trabalhar agora a videoaula número 5, que corresponde à quinta aula do nosso curso presencial, tá? No bloco passado, videoaula 4, nós começamos a trabalhar os órgãos públicos. Nós falamos dos conceitos, nós falamos das teorias e nós falamos das características dos órgãos públicos. Nesse bloco, nós vamos tratar da classificação dos órgãos públicos. Professor, como assim classificação? Como é que isso funciona, tá? Olha só, senhores, vamos imaginar que eu pegue aqui, a título de exemplo, um grupo de pessoas. Fernando, Guilherme, Marcela e Letícia. Você concorda comigo que eu consigo separar esse grupo em outros grupinhos aqui, utilizando critérios diferentes? Vou te dar um exemplo. Se eu for levar em consideração o gênero, masculino aqui eu tenho Fernando e Guilherme. Se eu for levar em consideração o gênero, eu tenho Fernando e Guilherme como masculino, e feminino eu tenho quem? Tenho Marcela e Letícia. Se eu for levar em consideração aqui grau de instrução, aí eu vou colocar, às vezes o Guilherme e a Marcela tem nível superior, o Fernando e a Letícia nível médio. Condição econômica, eu coloco, olha, classe média eu tenho aqui, por exemplo, a Marcela, né, e o Fernando, e classe média alta eu tenho o Guilherme e a Letícia. Então eu consigo separar esse grupo aqui de várias formas, levando em consideração critérios diferentes, visões diferentes. E é isso que é feito, né, na doutrina aí, quando o objeto é classificar algo. E o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar aqui a classificação dos órgãos públicos. Professor, existe uma classificação padrão? Não, tá? Doutrinadores adotam a classificação que quiser. Tem alguns doutrinadores que exageram até um pouco, né? Só que eu trouxe para vocês as classificações que podem vir a cair na sua prova, pode ficar tranquilo que só fique nisso aqui, tá? Principalmente a primeira, tá ok? Então vamos lá, senhores. Vamos então separar os órgãos públicos conforme visões, né, conforme critérios diferentes. E o primeiro que nós vamos trabalhar é quanto à posição estatal, tá? Quando eu falo de posição estatal, eu tô querendo falar o seguinte, linguagem bem popular para facilitar para você. Quem é você no jogo do bicho? Eu quero saber a questão da hierarquia. Você é um órgão que manda, você é um órgão que está lá embaixo, você é um órgão mais ou menos. Como é que funciona aí? Como é que é a sua posição estatal dentro da estrutura hierárquica, tá, da administração pública? Porque cuidado, senhores, cuidado e não confunda isso. Quando eu tenho órgãos públicos dentro de uma pessoa jurídica, não é isso? Então eu tenho lá, a União, ela tem os seus órgãos públicos, né? Os estados têm os seus órgãos públicos. Eu não estou falando estabelecendo aqui uma hierarquia, tá, entre órgãos, tá, de pessoas jurídicas diferentes. Por exemplo, a Polícia Federal, ela está acima hierarquicamente que a Polícia Militar? Não. Por quê? Porque são órgãos que integram pessoas jurídicas diferentes. A Polícia Federal é um órgão da União, a Polícia Militar é um órgão do Estado. Agora, dentro de uma mesma pessoa, dentro de uma mesma entidade, tá? Eu tenho vários órgãos e esses órgãos que compõem uma mesma pessoa jurídica, ali sim eu tenho hierarquia. Quer um exemplo, tá? Um exemplo até ridículo, mas vai facilitar a sua compreensão. Dentro de você tem vários órgãos. Eu lhe pergunto, existe algum órgão que é mais importante do que o outro ou todos são iguais? Senhores, alguns órgãos são mais importantes que o outro. Quer um exemplo? Vamos imaginar que o sujeito teve uma doença aí, Deus o livre, né? E esse sujeito, por exemplo, ele perdeu o seu órgão genital. Por exemplo, ele vive sem o órgão genital? Vive, mas ele não vive sem o coração. Então você entendeu que existem alguns órgãos que são mais importantes, de um certo modo, que ocupam uma posição estatal com maior destaque do que outros? E é isso que a gente vai trabalhar. E preste bem atenção no que eu vou te ensinar agora, tá? Olha só, essa daqui é a classificação. Eu tenho órgãos públicos independentes, autônomos, superiores e subalternos. O leigo, aquele que não estudou, aquele que vai para a prova com aquela mentalidade, né, imbecil de eu vou pelo raciocínio que eu acerto muitas questões. Filho, não vai, tá? Não vai dar certo. Você tem que estudar. O leigo, ele olha isso aqui e ele fala, cara, qual será que é o mais forte? Superiores, né? Superior
né? O nome já tá dizendo tudo. Olha aí, tá vendo como é que o raciocínio... Eu acho que eu sou até um autodidata, né? Filhão, deixa eu te falar, essa é a ordem, tá? O superior, ele tá em terceiro. Ele só tá acima do subalterno. O órgão público da cúpula da administração pública, que a gente chama, tá? O órgão público que ocupa a maior posição de destaque hierárquica dentro da estrutura estatal, são os órgãos independentes. Esse é o primeiro. Esse aqui eu vou colocar como coronel da PM, tá? Na PM, tá? Para quem não sabe, o último posto é o de coronel, tá? Não existe general na PM, tá? Então, os órgãos independentes é como se fosse o coronel da PM, tá? Acima dele, dentro da sua estrutura, tem ninguém, beleza? Logo abaixo eu tenho os autônomos. É como se eu fosse aqui um capitão, vamos colocar assim, tá? Manda muito, mas tá abaixo do coronel. Aí, embaixo eu vou colocar aqui o superior, você vai entender no meu exemplo por quê, o macete que eu vou te ensinar. Eu vou colocar o subtenente, tá? E aqui o subalterno eu vou colocar quem? O soldado, não é isso? Beleza. Agora, senhores, como é que eu vou classificar isso aqui, professor? Primeira coisa, senhores, vamos falar de um por um, tá? Com suas características, que é assim cai em prova. Os órgãos públicos independentes, tá? Eles são aqueles órgãos que, eles são tão importantes, eles ocupam uma posição hierárquica tão superior na administração pública que não existe nenhum outro órgão acima dele, tá? Por quê? Porque ele representa poder. É isso mesmo. Esse órgão, ele exerce, ele representa um dos poderes, tá? Seja o executivo, seja o legislativo, seja o judiciário, tá ok? Então, olha só, presta bem atenção. Primeira coisa, os órgãos públicos independentes, eles estão no quê? Na cúpula, tá? No teto estrutural da administração pública. Não há nenhum outro órgão acima dele. Eu brinco em sala de aula e falo o seguinte, o órgão independente, ele olha pra cima, ele vê o quê? O céu, filho, não tem ninguém acima dele, tá ok? Então por que cúpula da administração pública? Ele tá lá em cima e ninguém tá acima dele, tá? Não havendo, como eu falei, outro órgão com posição hierárquica superior a dele. Beleza. Então ele pode fazer o que ele quiser? Não, tá? Ele tem que seguir o que determina a Constituição, né? Que ele sofre controle constitucional, tá ok? E também sofre, a gente vai trabalhar isso em constitucional, fica tranquilo, ele sofre ali a fiscalização, né, de outros poderes, né, muitas vezes, que é o sistema de freios e contrapesos, check and balance, tá? A gente vai estudar isso em direito constitucional, não se preocupe com isso agora. Eu quero que você entenda que o órgão público independente é aquele que está lá no teto, acima dele não tem outro órgão, ele é o da cúpula. Ele é tão importante, como eu falei, que ele representa poder. E eu vou já te mostrar isso. Agora, olha só. Como ele representa poder, cuidado, ele tem previsão constitucional, tá? Por isso que alguns doutrinadores chamam esse órgão de órgãos primários, né? Constitucionais, né? Por quê? Porque ele é mencionado na Constituição Federal. Por quê? Porque a Constituição Federal, senhores, ela organiza o Estado, né? O poder público, né? Quando eu falo aqui Estado, eu não tô falando de Goiás, Bahia, eu tô falando no geral, né? União, Estado, poder público, DF, município, tá? Se eu for falar especificamente Goiás, Bahia, eu vou chamar de Estado membro, tá? Então, olha só, senhores. Ele tem previsão constitucional, ele é citado, né? A Constituição fala dele, tá? E eu costumo brincar e falar o seguinte, a Constituição, ela é a espécie normativa mais poderosa e mais forte, né? Do nosso ordenamento jurídico, tá? Tanto é que se uma lei falar alguma coisa, estabelecer alguma coisa contrariando o que diz a Constituição, essa lei vai ser declarada inconstitucional e ela perde sua validade, tá? Então, olha só, você concorda comigo que quem é muito importante, quem ocupa uma posição de destaque, não perde tempo falando de quem é insignificante? Por que eu tô falando isso? Vou dar um exemplo do dia a dia para você entender melhor. Olha só, meu amigo, a Virgínia hoje, ela é conhecida como, né, a maior influenciadora digital do Brasil. Tá, você acha que a Virgínia ela vai fazer um story falando da Mariazinha que tem 200 seguidores ali e que criticou ela? Não, ela não vai perder tempo falando da Mariazinha com 200 seguidores. A Virgínia tá falando ali com Carlinhos, né? Essa galera aí que tem de milhões pra cima de seguidores. Então é o mesmo raciocínio que eu quero que você leve pra sua prova. Olha que legal. Se a Constituição perdeu tempo, se a Constituição, meu amigo, tá mencionando esse órgão, tá falando desse órgão dentro do seu arcabouço ali, é porque esse órgão é importante. Ele é tão importante que ele tá no ápice, da cúpula da administração, tá ok? Beleza. E olha só, ele tem previsão constitucional, ele representa poder, eu vou te provar já já, vou te mostrar isso, você vai ver como é fácil, tá?
E ele é tão chique, tão importante, que quem compõe esse órgão, quem é membro desse órgão, tá? É chamado de agentes políticos, tá? Agentes políticos, tá ok? Ele não é um mero agente público, tá? Ele é um agente político, tá? Vamos lá, professor, me mostra isso aqui na prática. Vem cá, você falou que ele representa poder. Me mostra. Senhores, quantos poderes eu tenho? Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Beleza. Só que eu tenho esferas. Eu tenho a União, eu tenho os Estados-membros, eu tenho o Distrito Federal e eu tenho os municípios. Olha só, senhores. Quem é o chefe do Poder Executivo no âmbito da União? Presidente da República. Agora, cuidado, o presidente da República é o agente político, não é isso? O presidente da República, ele é a pessoa, a autoridade, eu quero saber do órgão. O presidente da República, ele atua dentro de qual órgão? Presidência da República, tá ok? Então, a presidência da República é o órgão que representa o poder executivo da União. Nos estados, professor, nos estados, aí eu tenho o governador. Só que o governador é o agente político. Qual órgão que ele atua, né? Quando ele está atuando ali, qual órgão ele está representando ali, né? Ele está atuando ali de acordo com a governadoria, não é isso? Beleza. DF é a mesma coisa. E no município? Prefeitura municipal. Eu não estou falando do prefeito, eu estou falando do órgão, não é isso? Nós estamos classificando os órgãos, não os agentes. Beleza? Top, professor. Aqui eu até entendi. Então quer dizer que a presidência da República, ela é um órgão independente? Sim, ela representa poder. Governadorias, tanto nos estados como no DF? Sim. Prefeitura municipal? Sim, elas representam, esse órgão representa o poder executivo. E dentro do poder executivo, meu amigo, ninguém está acima desses órgãos. Beleza? Vamos para o legislativo? Olha que legal. Dentro do legislativo, qual é o órgão que representa o Poder Legislativo da União? Aí eu tenho o Congresso Nacional, que é dividido em Câmara dos Deputados e Senado Federal. Não é isso? O Congresso Nacional, a Câmara, o Senado, né? Eles representam o Poder Legislativo no âmbito da União. Nos estados, eu vou chamar de Assembleia Legislativa, onde ficam os deputados estaduais, não é isso? No DF, Câmara Legislativa e nos municípios, Câmara Municipal. Beleza, tranquilo? Aí o judiciário só toma cuidado, tá? No âmbito da União, eu vou ter aqui a Justiça Federal, né? E eu tenho os tribunais superiores. Aqui eu vou ter STJ, STF, né? Os tribunais regionais federais, não é isso? Da Justiça Federal. Nos estados eu vou ter os TJs, né? Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, os TJs, não é isso? No DF eu tenho o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, tá? Apesar da gente não ter território no Brasil, é assim que chama. E nos municípios, cuidado, eu não tenho poder judiciário municipal, tá? Ué, professor, mas tem fórum na minha cidade? Sim, aquele fórum, tá? Ele está dentro da estrutura ali do Tribunal de Justiça do respectivo estado. Então, por exemplo, Cidade Ocidental é o município do estado de Goiás. Eu tenho um fórum aqui, né? Em Cidade Ocidental. Aquele fórum tá ligado ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, tá? Beleza? Eu não tenho um concurso para juiz municipal, ok? Beleza? E olha só que interessante. Todos esses órgãos aqui, eles representam poder, tá? Eles representam poder. Poder executivo, poder legislativo ou poder judiciário, em cada um em sua esfera aí, ou seja, no âmbito da União, dos Estados-membros, do DF ou dos municípios. Então, todos eles, tá, senhores? Todos eles, tá? Tem menção ali na Constituição Federal, todos eles são classificados como órgãos independentes, tá? E são a cúpula da administração pública, beleza? E quem o compõe como membro? Teu primo passou no concurso do Senado, ele é policial legislativo, ele é membro do Senado? Não, ele é servidor do Senado, membros são senadores. Teu pai é consultor legislativo da Câmara dos Deputados, bacana, ele é um servidor. Tá? Membro da Câmara dos Deputados são só os 513 deputados federais, tá ok? Beleza? E assim sucessivamente. O analista judiciário, ele não é membro do Poder Judiciário, ele é
servidor. Membro do Poder Judiciário são juízes, desembargadores, ministros dos tribunais superiores, tá ok? Beleza? Fácil. Beleza, senhores. Tranquilo, tá? E essa galerinha aqui que representa, né, que atua ali na frente desse órgão independente é chamado de agente político, beleza? Tá. Só, e agora? E aí, qual é o próximo? Logo abaixo dos órgãos independentes, eu vou ter, né, lembrando que eu estou falando de uma relação de hierarquia, né, eu vou ter os órgãos autônomos. Olha que legal isso aqui. Os órgãos autônomos, eles têm muita força, tá? Muita força. Tanto é que eles são chamados de autônomos porque eles têm essa tripla autonomia aqui, ó. Eles têm autonomia administrativa, financeira e técnica, tá? Eles têm uma liberdade muito grande para atuar. Só tem uma coisa. Quando eles olham para cima, eles não veem o céu direto. Acima deles tem os órgãos independentes e só depois eu tenho o céu. Então o que acontece? O que vai diferenciar o órgão autônomo do independente? O autônomo é um órgão que está na linha de hierarquia logo abaixo, tá, dos órgãos independentes, e é muito comum que ele sirva, né, que ele seja criado para exercer ali um auxílio direto do órgão independente, tá ok? Vou te dar um exemplo disso aqui, tá? Olha que legal. Os ministérios, as secretarias, tá? Esse é o exemplo que mais cai em prova disparado, tá? Olha aqui, ó, acompanha comigo. A presidência da República, ela representa o poder executivo no âmbito da União. Não é isso que a gente aprendeu? Assim como as governadorias, né, nos estados, representam o poder executivo nos estados membros. Governadoria do DF representa o poder executivo do Distrito Federal. E as prefeituras municipais representam o poder executivo nos municípios. Beleza, tranquilo. Todos esses aqui você já aprendeu comigo, são órgãos independentes. Só que vem cá, me fala uma coisa. A presidência da República, ela vai ser liderada ali, né, por um agente político chamado presidente da República. Agora deixa eu te perguntar, alguém nesse mundo domina tudo, todas as áreas, todas as ciências? Ninguém, tá? Ninguém domina tudo, tá? Você pode ser muito bom, tá? Um expert em uma área, mas vai ter uma área que você não sabe, tá ok? Às vezes o cara, ele tem PhD, ele é o mestre, ele é o cara ali do direito, por exemplo. Mas, meu amigo, ele não sabe nada de elétrica, nada. Então, isso é o normal, né? Nós não somos perfeitos. Agora, o que acontece? Por que eu estou te explicando isso para você entender? O presidente da República, ele se depara com o quê? Cara, eu sou chefe do Poder Executivo. Ele olha aquele tanto de coisa que ele tem que fazer e fala, cara, eu tenho que atuar na área da educação, saúde, previdência, cultura, lazer, meio ambiente. Não, tem área aqui que eu não sei nem para onde ir, economia. E o que eu vou fazer? Eu vou criar a presidência da República, tá? Ela vai desmembrar aqui e ela vai o quê? Vão ser criados outros órgãos que vão auxiliar, né, a presidência da República, o presidente da República, né? E essa divisão aqui, não é isso? Ela é feita em decorrência do quê? Matéria. Então eu vou ter o Ministério da Saúde para tratar de saúde, o Ministério da Educação para tratar de educação, o Ministério da Cultura para tratar de cultura, o Ministério da Defesa para tratar da defesa nacional, o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, para poder tratar do meio ambiente. E aí cada ministro vai ser um especialista daquela área, pelo menos era para ser, não é isso? Entenderam agora? Então olha que legal, os ministérios são órgãos autônomos, tá? Eles estão abaixo da presidência da República, tá ok? Tá ok? Mas eles têm o quê? Autonomia administrativa, financeira e técnica, tá? E eles foram criados para auxiliar esse órgão independente que está acima, tá? Na condução aí da administração pública, tá ok? Beleza? Fácil. E aí o que acontece? Cuidado que só cai isso em prova. Nos estados e no DF, eu não vou ter ministérios, tá? Eu vou ter secretarias, tá? A função é praticamente a mesma, auxiliar o chefe do Poder Executivo, a governadoria. Só que eu não chamo de Ministério da Saúde, eu vou chamar de Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Estadual de Segurança Pública. No DF, Secretaria Distrital de Saúde. Nos municípios, Secretaria Municipal de Saúde. E para te mostrar uma relação de hierarquia, adivinha quem pode nomear e exonerar, quem ele definir, tá?
para ocupar esse cargo de ministro, né, se for o nome da União, ou de secretário estadual se for estado, municipal, secretário municipal se for município, etc. O próprio chefe do Poder Executivo. Então, quem nomeia e exonera o ministro da Saúde é o presidente da República. E é um cargo de livre nomeação e exoneração. Acordou falando, cara, não quero mais. Não quero. Por quê? Não fiz alguma coisa? Não, não quero mais, quero trocar. Fica à vontade. A Constituição assegura isso ao chefe do Poder Executivo. Então, isso demonstra que a presidência da República, que é o órgão onde está o presidente da República, está acima desse órgão autônomo aqui, né, que vai assessorar aqui diretamente, que é o órgão o quê? Autônomo, né, o ministério, os ministérios, tá? No âmbito da União. E as secretarias, Estado, DF e municípios. Beleza até aqui? Tranquilo? Beleza. Aí, professor, vem cá. Aqui é onde os alunos erram, tá? Cuidado com o que eu vou te falar. Órgãos públicos superiores. Professor, mas esse nome foi infeliz. Superior vai me levar ao erro, né? Tá falando que ele é superior, parece que ele é o mais forte, né? Tem uma maior posição hierárquica. Não, não. Eu vou te dar um exemplo que vai facilitar demais sua compreensão, tá? Eu quero que você lembre da estrutura da Polícia Militar. A Polícia Militar, ela é dividida em 2 grupos, e é isso mesmo, tá? Eu tenho um grupo aqui dos oficiais, né? Quem já foi militar sabe do que eu vou falar, né? Eu vou falar aqui de sangue azul, né? Os oficiais, é quem manda na polícia. E eu tenho um outro grupo que são o quê? Compostos pelas praças, né? E o que acontece, senhores? Os oficiais, eles exercem o comando, tá? Eles é que vão ser comandantes de batalhões, né? Comandante geral, eles é que mandam mesmo na organização ali do órgão da Polícia Militar. As praças, né? São mais para executar e etc. Estão abaixo dos oficiais. Só que o que acontece? Os oficiais, vamos colocar aqui, ó, eles vêm de tenente até coronel. Aqui eu vou ter tenente-coronel, major, capitão. Não vou colocar a estrutura, tá? Detalhadazinha, primeiro tenente, segundo tenente. Não precisa. Beleza. Nas praças, eu começo com soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, tá? Subtenente. Olha que interessante. O subtenente, ele é o cara que ele é a gente brinca e fala que é o coronel das praças, né? O subtenente, ele exerce uma função de superioridade. Mas superioridade em relação a quem? Aos subalternos. Aqui não tem muito espaço para decidir. O subtenente, quando eu falo que ele tem uma função superior, não é em relação aos oficiais. Não, aqui existe um mundo de diferença entre eles, tá? O subtenente não exerce superior, né? Ele é superior? Sim, mas não em relação ao tenente, capitão, major, tenente, coronel, coronel. Não mistura essa galera com praça, tá? Então, o subtenente, ele tem superioridade? Tem, em relação ao quê? Aos subalternos. Pessoal, o que isso tem a ver? Olha que legal, gente. Olha só. Sabe o que eu chamo de órgãos públicos superiores? Eles estão abaixo, tá? Cuidado, dos órgãos autônomos independentes. Eu estou te explicando na ordem. Ué, professor, mas ele é superior, como é que ele está abaixo dos órgãos autônomos independentes? Autônomos e independentes são oficiais, filho. Eu nem misturo. Quando eu falo que o órgão superior, o subtenente, ele é superior, eu estou falando em relação a quem? Aos órgãos subalternos, aqueles que só servem para executar, não é nem para pensar muito, tá? Então cuidado, olha que interessante. Na linha hierárquica, aqui na classificação, os órgãos públicos superiores, eles estão abaixo dos órgãos autônomos e automaticamente abaixo dos independentes, não é isso? Eles, tá? Eles não têm autonomia, tá? Eles não têm autonomia financeira, eles não têm autonomia administrativa, tá ok? Mas, então por que eu chamo de órgãos superiores, professor? Porque eles são superiores em relação a esse carinha aqui, ó. O que não manda em nada. Subalterno. Então é essa estrutura que eu quero que você lembre, tá? O subtenente, ele manda demais em sargento, cabo e soldado. Agora, falar que perguntar subtenente em relação a tenente, capitão, major, meu amigo, nem faça isso. Não se mistura praça com oficial. Entenderam? Tranquilo até aqui? Então cuidado, tá? Cuidado com isso, beleza? Então olha só, professor, me dá um exemplo aí. Eu tenho, por exemplo, vamos colocar aqui,
algumas diretorias dentro de um órgão, tá? Eu tenho a diretoria de RH, tá? Beleza. Ela tem uma certa superioridade? Sim. Em quê? Nas seçõezinhas ali que não mandam em nada. Que é exatamente o último que eu vou falar agora, que são os órgãos subalternos. Esse aqui é o soldado, filho. Esse aqui, ele é um órgão de quê? De execução. É igual o soldado. O soldado serve para quê? Para executar a ordem. Ah, mas eu tava pensando, já tá errado, tá? Pessoal, brincadeiras à parte, tá? Eu não tenho nada contra o soldado, na verdade já fui soldado, tá? Então muito orgulho disso, mas é essa a realidade, tá? O soldado, ele não é pago para pensar, ele é uma massa de execução, tá ok? Beleza? Quem vai pensar são os oficiais. Então, o órgão público subalterno, ele é chamado de subalterno por quê? Porque ele só executa. Ele só vai executar e ele tem um reduzidíssimo poder decisório, tá ok? Tá? É um órgão de rotina. Vou te dar um exemplo, um postinho de saúde. Vamos, professor, agora que você explicou todos, né, essa primeira classificação, faz aqui para mim na prática para eu poder entender isso. Olha só que legal, vem cá. A presidência da República representa poder. Tô falando de união, né? Então beleza. União, ela representa o quê? Ela representa poder. Poder executivo da União. Está prevista na Constituição e etc. Essa daqui eu vou chamar de quê? De órgão público o quê? Independente. Beleza? Beleza. Aí, professor, logo abaixo eu vou ter o quê? Os órgãos autônomos. E aí eu vou ter o quê, por exemplo, aqui? Vamos colocar o Ministério da Saúde. Beleza? Ministério da Saúde. Tranquilo? Beleza. Aí, logo abaixo eu vou ter aqui, vamos colocar aqui, uma superintendência, por exemplo. Uma superintendência que está dentro do Ministério da Saúde, por exemplo. Vai trabalhar numa determinada área. Uma superintendência. Ela é superior. E aí eu vou ter as seções, certo? As seções, que vão ser o quê? Subalternos. Eu gosto de dar o exemplo do município, porque fica muito mais fácil. Olha só, a prefeitura municipal representa poder, o independente. Aí no município eu vou ter a secretaria municipal. Eu gosto de dar o exemplo do município, porque o município você tá no município, então você enxerga com mais facilidade. Eu tenho a secretaria municipal de saúde. Beleza, aqui eu tenho um órgão autônomo. Aí, a Secretaria Municipal de Saúde, ela tem o quê? Ela tem ali o hospital municipal, por exemplo, não é isso? Ela tem o hospital ali municipal, e esse hospital municipal, né, ele tem uma diretoria, né? A diretoria que vai o quê? Representar o hospital. É o diretor geral do hospital quem manda ali no hospital. Ali seria um órgão o quê? Superior. E aí eu vou ter o quê? O postinho de saúde que está desmembrando ali do hospital para poder, né? Tá em todo o território, ali no município e tal, tem um postinho de saúde. O posto de saúde, meu amigo, não manda em nada. O posto de saúde só vai executar, não é isso? Esse é o órgão subalterno. Soldado, não é isso? Subtenente, capitão, coronel. Fácil, tranquilo. Tranquilo, não é isso? Não tem mistério não. Beleza. Maravilha, senhores. Agora é o seguinte, essa que eu acabei de explicar para vocês, tá? Órgãos independentes, essa classificação em relação à hierarquia, à posição estatal, sem dúvida é a que mais cai em prova. Vamos trabalhar mais algumas aqui que de vez em quando cai, tá? Mas nenhuma se compara à primeira, ok? Professor, agora me fale de outro critério. Agora eu vou fazer uma outra classificação, só que agora analisando outro critério, tá? Agora eu quero saber como é que eu divido os órgãos quanto à sua situação ou quanto à sua atuação funcional, tá? Cuidado. Aí eu tenho órgãos públicos singulares, que também são chamados de unipessoais ou burocráticos, e eu tenho órgãos públicos colegiados, também conhecidos como pluripessoais. Você não vai decorar esses nomes, eu vou te explicar a lógica disso aqui, tá? Quando eu te explico, você entende e não precisa decorar. Vem cá, olha só. Essa classificação, ela está preocupada com o quê? Ela está preocupada em definir, estabelecer quem ou quais pessoas, né? Quantas pessoas, se é só uma ou se é mais de uma,
tem o poder decisório dentro daquele órgão. Calma, senhor, não entendi. Vamos lá, vamos falar dos órgãos públicos singulares. Vem cá, você nem sabe o que é ainda, mas não é um? Pessoais, vem de pessoa? Uma pessoa, uma autoridade, tá? Ela toma a decisão pelo órgão, tá? Então tem órgãos que apenas uma autoridade toma a decisão por ele. Vamos lá, senhores. Exemplo. No Ministério da Saúde, quem é que manda? Quem é que toma a decisão pelo Ministério da Saúde? O ministro da Saúde. Quantos ministros da Saúde eu tenho? Um. Cada ministério é representado, liderado por um ministro. Então, os ministérios, por exemplo, são órgãos perdão, são ensino singulares, unipessoais, tá? Singular vem de um, senhores. Unipessoal, uma pessoa, tá? Já eu ensino um macete pra você lembrar do burocrático. Uma pessoa. Então, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O que são órgãos públicos singulares, unipessoais ou burocráticos? São os órgãos públicos onde o poder de decisão daquele órgão é concentrado em uma única autoridade, uma única pessoa, não é isso? Um único agente público, tá ok? Beleza? A presidência da República. Quem representa? Quem decide pela presidência da República? O presidente da República. Quantos eu tenho? Um. Não é isso? Esse é o órgão público singular, de um pessoal, uma pessoa. Professor, agora me fala aí, como é que eu vou lembrar desse negócio de burocrático? Vem cá, um macete que eu vou te explicar. Olha que legal. Meu amigo, se eu tenho dentro do Ministério da Educação, por exemplo, uma autoridade que decide por ele, por esse órgão, você acha que é fácil você conseguir uma agenda com esse cara? Meu amigo, aquele cara, ele representa, né? Ele decide pelo Ministério da Educação, cara. O órgão, assim, que dentro da estrutura da educação, né? Ele comanda ali, exerce uma função de direção, de controle, de comando. Como esse cara, ele é o único, a decisão do órgão é concentrada na mão dele, é ele que dá a cartada, é ele que decide. Senhores, é muito burocrático, meu irmão, você conseguir uma agenda com esse cara. Concorda comigo? Concorda comigo? Beleza. Olha só. E o outro? Então, o que seria o órgão público colegiado? É o contrário. Colegiado vem do quê? Mais de um pessoa, né? Mais de uma autoridade. Ou seja, são aqueles órgãos públicos que, ao contrário dos singulares, né? Pessoais ou burocráticos, são órgãos onde a decisão, né? Realizada, o poder decisório daquele órgão é conferido a uma pluralidade, mais de uma autoridade. Você quer um exemplo? Congresso Nacional. O Congresso Nacional é composto pela Câmara dos Deputados e Senado Federal. A Câmara dos Deputados é composta por 513 deputados federais. O Senado, composto por 81 senadores da República. O que significa? A decisão do Senado é tomada ali, né, levando em consideração ali o quórum, que a gente vai aprender em direito constitucional, mas é tomada por um só senador ou pelo grupo? Pelo grupo, tá ok? Então por que aqui eu falo que ele não é burocrático? Porque é muito mais fácil você conseguir conversar com um dos 513 deputados federais do que conversar com o ministro da Educação. Não é verdade? Entenderam agora? Então o órgão público colegiado, pluripessoal, é aquele onde o órgão, o poder de decisão do órgão é conferido a mais de uma pessoa, um grupo, colegiado, grupo, não é isso? Mais de um. O singular, só um. Tranquilo? Beleza. Só isso. Agora vamos lá. Mais uma classificação e agora eu quero saber quanto à estrutura. Cuidado, macetezinho para você lembrar na hora da prova. Quando eu falo de estrutura, lembra construção. Sim ou não? Você vai construir uma casa. Primeira coisa que você vai fazer? Estrutura. Não dá para construir, né? Vou colocar porcelanato, tá preocupado com gesso do teto, se você não fez a estrutura. Quando eu falar de estrutura, você vai lembrar da construção de uma casa. Aí olha o macete. Eu vou dividir quanto à estrutura os órgãos públicos em simples, também chamados de unitários, ou compostos. Vou dividir nesses dois grupos. O que seria órgão público simples ou unitário? Aí eu venho para o macetezinho. Olha só. Órgãos públicos simples ou unitários são aqueles que não foram submetidos à desconcentração administrativa. Traduzindo, eles não foram subdivididos em outros órgãos. Senhores, o que é a desconcentração administrativa que eu trabalhei nas últimas aulas? Se você não estudou isso, para esse vídeo,
vai assistir na ordem. Direito administrativo, se você bagunçar a ordem das aulas, você não vai entender. Tem que seguir aquele trajeto que eu estou trabalhando com vocês, tá ok? Então olha só, olha que legal. Vamos lá. Vamos dar o exemplo da Receita Federal. Tem aqui a Receita Federal, um órgão. Aí ela faz o quê? A Receita Federal, ela se divide em 10 superintendências. Superintendência da Receita Federal. Tem 10 no Brasil. Dentro da superintendência, vamos colocar que eu tenho aqui 10 delegacias, né, regionais da Receita Federal. E dentro das delegacias eu tenho aqui 5 seções, vamos colocar assim. Beleza. Essa seção, ela acaba aqui. A seção, ela não se divide em outra coisa. A seção acaba, é o fim, né? É o fim da divisão. Olha que legal. A Receita Federal, ela se subdividiu em outros órgãos? Sim. A Receita Federal é um órgão e foi subdividido em 10 órgãos chamados superintendência. Não é isso? Aqui eu tenho um órgão, então a Receita Federal, se ela se subdividiu, ela não é simples. Ela é o quê? Composto. O que é órgão público composto? É aquele que foi submetido à desconcentração administrativa. O que é desconcentração administrativa? Criação de órgãos. Se um órgão ele se divide em outros órgãos, eu estou criando outros órgãos, e deles nascem outros, e deles nascem outros, igual hamster, filho. O que acontece? Desconcentração. Não é isso? Se o órgão ele se subdivide em outros, que se subdividem em outros menores, quando há essa subdivisão, quando esse órgão se subdivide em outros, ele é um órgão o quê? Composto. Composto. Agora, quando eu chego no finalzinho aqui, e esse último órgão aqui, ó, ele não se subdivide mais nada, aí ele é simples. Entenderam? Então, ó, Receita Federal não se subdividiu em outros órgãos? 10 superintendências? Sim. Então a Receita Federal é um órgão composto. As superintendências, cada uma das 10 não se subdividem em 10 delegacias? Sim. Então, superintendência é composto. As 10 delegacias não se subdividirem em 5 seções? Sim. Então é composto. A seção, cada uma dessas seções, se subdividiu em quê? Em nada. A seção acaba ali. Então, a seção é um órgão simples. Entenderam, senhores? Tranquilo? Professor, o que tem a ver? Até entendi, mas o que tem a ver a casinha? Meu amigo, você chega para um engenheiro, comércio de obra, não importa. Fala assim, meu irmão, quanto é que você me cobra para construir minha casa? Ele vai falar o quê? Depende, irmão. Ué, depende da estrutura. Depende do que você quer. Se você quer uma casa simples, que não vai se subdividir muita coisa, não tem área gourmet, não. Um quarto, uma sala, um banheiro. Casinha. Quadradinho aqui, ó. Não tem muito desenho, não tem nada de divisão. Ah, lá atrás vai ter churrasqueira. Não, filho, é uma casa simples, é um quadrado. Ela é simples, ó. Paredinha, quadrado, só aí lá dentro eu me divido, né? O que acontece? Se essa casa é simples, né? É aquela casa unitária, aquela casa de um cômodo, por exemplo, um quadrado que você dorme num canto, almoça dois passos do lado ali, você já está almoçando, que é a cozinha. Se essa casa é simples, tá? Tem só um cômodo, ela não se subdivide em área gourmet, sauna e etc. Simples, unitária. Agora, se você quer construir, meu filho, uma casa que lá atrás você tem uma área gourmet, né? Aí você tem spa, você tem garagem, você tem um heliponto, meu amigo, aí é outra pegada, aí o valor é outro, tá? Essa casa, ela não é só uma casa, né? Não é uma casinha, ela é o quê? Ela é um complexo, né? Tem a casa, a residência aqui, mas ela tem ramificações dentro do terreno, composto, tá? Você não tá pedindo para construir uma casa, pedindo para construir, na verdadeira aí, né, resort, não é isso? Então, o que acontece? Esse é o macete. Estrutura, você lembra de casa, tá? E aí, você lembrando de casa, você lembra do exemplo que eu te dei. Vou construir uma casinha simples, então, ela não subdivide mais nada? Não. Simples, unitária. Não, a casa aqui é enorme, tem várias ramificações, vai ter um quarto de empregada, a casa de empregada nos fundos. Pô, meu irmão, aí não é uma casa, é composto, é um complexo, tá ok? Beleza? Tranquilo. E aí, senhores, a próxima classificação, tá? Que nós vamos trabalhar é quanto às funções que exercem, tá?
Os órgãos, eles exercem o quê? Qual função? Depende. Eu vou dividir os órgãos em 3 grupos, tá? Eu tenho os órgãos públicos ativos, isso aqui representa 90% dos órgãos públicos, tá? Aí eu tenho os órgãos públicos de controle, tá? E os órgãos públicos consultivos, que aqui eu vou ter só no máximo 10%. Vamos lá, olha que fácil. O que seria órgãos públicos ativos? Senhores, o que a palavra ativo te lembra? Ativo vem de ação, não é isso? Nossa, como você é ativo, como você é ativo, que significa que como você age, né? Você acorda cedo, vai pra academia, vai pro trabalho, estuda de madrugada. Cara, bacana. Olha só, órgãos públicos ativos são aqueles que realizam o quê? Ação. São aqueles que atuam prestando serviço público, eles servem para o quê? Atender os fins estatais. É quem coloca a mão na massa. O órgão ativo é aquele que coloca a mão na massa. Você entendeu? Beleza? Beleza. Aí olha só, você vai entender melhor quando eu te falar dos outros. Os outros são muito teóricos, olha só. Aí eu vou ter o segundo grupo, são os órgãos públicos de controle. O que você acha que faz um órgão de controle? Ele é aquele que faz o quê? Controle. Ele controla, ele fiscaliza, tá? Por exemplo, Tribunal de Contas da União. Você chega lá no Tribunal de Contas da União e fala assim, cara, eu queria saber o que vocês podem prestar de serviço público. Para quem? Para mim mesmo. Ele vai falar, não, diretamente nada. Mas não tem nenhuma cesta aí, alguma coisa? Não. Nosso trabalho é fiscalizar, controlar, julgar as contas dos administradores públicos para que o seu dinheiro seja respeitado. É isso. Mas diretamente para você não, porque eu sou um órgão de controle. Eu sou um órgão que eu sou o chatão. É aquele que fiscaliza e controla. Só isso. Essa é a função dele. Ele não é um órgão ativo, digamos assim. Ele não é um órgão que vai prestar um serviço público diretamente para você. Não. Beleza? E aí eu tenho o último, que é o quê? É o super teórico, né? É o consultivo. O nome já fala. Consultivo é o quê? Consulta, né? São órgãos que servem para aconselhamento, tá ok? Sabe aquela tua melhor amiga que tudo que você vai decidir, quando você tem que tomar uma decisão na sua vida importante, você sempre fala com ela, porque ela é muito centrada, madura, fala, amiga, o que eu faço? Termino com esse cara ou não termino? Amiga, e aí? Peço demissão, vou estar para concurso ou não, tá? A sua amiga, que é aquela que sempre tem um conselho, etc., é o quê? É o órgão consultivo. É aquele órgão que ele não fiscaliza e ele não vai prestar serviço diretamente para você, não. Ele só serve para aconselhar. Exemplo, Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, que estão à disposição do presidente da República diante de determinadas situações. Beleza? Agora, cuidado, tá? O órgão de aconselhamento, ele vai aconselhar, né? O órgão de consultivo, ele vai aconselhar através do quê? Pareceres, consultorias, né? Ele faz um parecer, olha, o senhor perguntou sobre isso aqui, nossa opinião é essa. O órgão, né, que recebe o aconselhamento, ele está obrigado a seguir? Não, cuidado, tá? O nome já fala. Consulta é conselho. Conselho você segue se quiser. Sabe aquela tua amiga que perguntou uma vez? E aí? O cara me bate, me trai, não me respeita e não deixa eu estudar. O que eu faço? Ela falou, ai, você tá com dúvida em quem? Matar ou terminar? Porque assim, não dá pra ficar um cara desse. Não preciso nem te falar. Aí 2 dias depois a menina tá lá em Caldas Novas com o cara, né? Postando foto com ele na piscina e ainda fala assim, né? Ainda banda indireta pra você ali. É show inveja, né? Então cuidado aí com conselho pros outros, tá? Cuida da tua vida, vai estudar, beleza? Tranquilo até aqui? Senhores, é isso. Essa é a classificação que você precisa para sua prova. Lembrando que disparado que mais cai, qual? Posição estatal, aquela que define hierarquia, que é órgãos independentes, autônomos, superiores e subalternos. Vamos ver agora como cai em prova o que nós estudamos? Olha aqui, pessoal, vamos lá. A criação de novos órgãos internos, né, dentro da Defensoria Pública Estadual, com o objetivo de estruturar núcleos especializados em direitos humanos. Aqui eu tenho a Defensoria Pública, por exemplo, né? A Defensoria Pública não é uma pessoa, né? Não é uma entidade, tá? Mas é um órgão, vamos colocar aqui, ó. A Defensoria Pública é um órgão que está se subdividindo em outros. Aí dentro do órgão da Defensoria Pública eu vou ter o quê? Uma subdivisão, vou ter um núcleo que vai trabalhar com direitos humanos, outro núcleo que vai trabalhar, ó, defesa da mulher, outro, atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas vulneráveis, outro, defesa criminal, e aí, entre outros. Vem cá, isso aqui, né, onde eu tenho um órgão, Defensoria Pública, que se subdividiu em outros órgãos, tá?
Isso aqui representa um processo conhecido como o quê? Isso é concentração, gente? Concentração é o quê, senhores? É quando eu vou extinguir órgãos dentro da minha estrutura, não é isso que a gente aprendeu? Isso aqui é centralização? Não tem nada a ver. Centralização é quando a administração pública direta, ela mesma presta serviço público sem repassar para ninguém. Isso aqui, senhores, toda vez que eu estiver dividindo órgãos, criando órgãos dentro da estrutura, um órgão vai se subdividindo em outros, que vai se subdividindo em outros, isso tudo aqui é o quê? Desconcentração. Gabarito, letra C, tá? Descentralização também não pode ser, porque descentralização é o quê? A administração direta não, é o contrário da concentração. Perdão, é o contrário da centralização. A descentralização é o quê? Em vez da direta prestar o serviço diretamente, que seria a centralização, a direta ela repassa, né? Ou para uma entidade administrativa, ela cria ali uma entidade de administração indireta, ou para uma entidade privada, empresa privada. É isso que a gente aprendeu? Beleza. Concessão, senhores, é uma das espécies de delegação, tá? Não tem nada a ver. Então, criação de órgãos, desconcentração. Beleza? Agora vem cá. Vamos lá. Levando em consideração, senhores, que essas questões aqui são referentes ao bloco anterior, tá? E o que nós estamos vendo, porque hoje nós trabalhamos nesse bloco classificação. Mas no bloco anterior eu falei do quê? As características principais dos órgãos públicos, o conceito, tá? E as teorias. Os novos servidores da Defensoria Pública do Estado de Rondônia participaram de uma palestra na sede da referida instituição com o objetivo de melhor conhecerem a administração pública local. Desta forma, durante a exposição, os servidores foram informados sobre a existência de uma secretaria estadual e de uma autarquia. Opa, eu tenho uma secretaria estadual, vamos lá para a questão. Então, a secretaria estadual e do outro lado eu tenho uma autarquia, beleza? Ambas destinadas a tutelar os indivíduos vulneráveis e hipossuficientes econômicos. Nesse cenário hipotético, considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominantes, é correto afirmar que, vamos lá, Secretaria Estadual, senhores, Saúde, Educação, Secretaria Estadual, integrante da administração pública indireta? Quem integra a administração pública indireta? Autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresa pública. Secretaria Estadual é um órgão, tá? É um órgão, tá? Da administração direta. Então ela compõe a administração pública direta, não é a indireta. A questão já tá errada, tá? Aí coloca aqui, ó. É fruto, né? A secretaria, né? É fruto da descentralização. Se a secretaria é um órgão, quando o Estado criou essa secretaria, isso aqui foi descentralização ou desconcentração? Desconcentração, porque o que aconteceu? O Estado, né, pessoa jurídica, entidade política, está criando a Secretaria Estadual, está criando um órgão dentro da sua estrutura interna. Isso é desconcentração, isso não é descentralização. Então essa questão está toda errada, tá ok? Beleza? Aí coloca, lá do outro, a autarquia, integrante da administração pública direta, autarquia da indireta, ele trocou tudo. É uma manifestação da desconcentração. A autarquia, sim, é descentralização. Certo? Não é isso que a gente aprendeu? Beleza. Vamos para B. A tá toda errada. B. Secretaria Estadual, integrante da administração pública direta. Até aqui tá certo. É isso mesmo. Por quê? Porque é isso aqui, ó. O Estado, membro, vamos colocar aqui Goiás, é entidade política. Só que dentro dela tem o quê? Dentro do Estado tem vários órgãos. E as secretarias são órgãos, não é isso? Órgãos autônomos, não é isso? Então, senhores, quando eu crio órgão, eu estou falando de desconcentração. E esse órgão, secretaria, como ele está dentro do Estado, né, ele integra o Estado, ele é administração pública direta. Agora, e a autarquia? A autarquia é administração pública indireta. Não é isso? E como é que nasce uma autarquia? A administração direta não quer prestar o serviço diretamente, ele cria uma autarquia, não é isso? Cria uma entidade administrativa chamada autarquia, né? E vai fazer o quê? E descentralização administrativa, o serviço para essa autarquia. Não é isso? Olha que mais que é fácil. Vem cá. Até aqui estava certo. Secretaria Estadual, integrante da administração pública direta. Certo.
é fruto da desconcentração administrativa? Certo. Se eu estou criando um órgão. Lá do outro, a autarquia, integrante da administração pública indireta, está certo, é uma manifestação da descentralização administrativa. Gabarito, letra B, tá? Mas se eu achei o gabarito, a letra B, eu tenho que achar o erro das outras. Vamos ver? Alternativa C. Secretaria Estadual integrante da administração pública direta. Tá certo. É fruto da descentralização administrativa? Não. Descentralização é quando a direta está criando uma entidade da indireta ou repassando para uma empresa privada o serviço público. Não é isso? Então, se o Estado criou um órgão dentro da sua estrutura interna chamado Secretaria Estadual de Saúde, por exemplo, compõe a direta, sim, mas não é descentralização, é desconcentração. A questão está errada. Vamos para D. Secretaria Estadual e a autarquia, ambas, são integrantes da administração pública direta? Não. A secretaria, sim. A autarquia, não. São fruto, as duas, de desconcentração administrativa? Secretaria, sim. Autarquia, não. Porque a autarquia é descentralização. Última. Secretaria Estadual e a autarquia integram a administração pública indireta. Errado. Por quê? Porque está falando das duas. Autarquia, sim. Agora a autarquia, sim, é indireta. Secretaria é órgão. Então, não é da indireta, é direta. Ambas são frutos da descentralização? Tá? A autarquia, sim, é fruto da descentralização. Secretaria, como é um órgão que foi criado dentro da estrutura, é fruto da desconcentração administrativa. Fácil, tranquilo até aqui. Vamos para a próxima. Ao estudar o conteúdo programático de determinado edital de concurso público, Elizabeth verificou corretamente que os órgãos públicos... Agora quer saber das características, cuidado. Corretamente, ele quer que você marque a correta. Excepcionalmente, exceção, podem ter capacidade processual? Ficou na dúvida? Vê as outras. Mas lembra que nós estudamos? Regra geral, órgão público não tem capacidade processual, não tem personalidade jurídica. Mas existem exceções? Lembra que eu te falei? Excepcionalmente, quando eu tenho, por exemplo, um órgão público com estatura constitucional, ou seja, um órgão público que tem previsão na Constituição, e quando for exclusivamente para a defesa das suas atribuições e competências, esse órgão ele pode excepcionalmente o quê? Ter capacidade processual, ingressar com ação judicial, um mandado de segurança, por exemplo. Eu dei o exemplo do Tribunal de Contas nessa aula, lembra? Quando o Poder Legislativo ali do determinado local, ele não envia as contas do chefe do Poder Executivo, né, já aprovando de cara. Lembra que eu falei disso na última aula? Beleza. Então, assim, excepcionalmente sim. E eu tenho outra situação. Qual? Eu tenho órgãos que têm a função principal, a função típica de atuar em juízo. Ministério Público, Defensoria Pública, as procuradorias, tá? Essas duas situações são as situações excepcionais onde o órgão público terá capacidade processual, tá? Mas, em regra, não tem capacidade processual, por isso que você não processa a Polícia Federal. Você não processa o órgão, você processa a pessoa jurídica a qual ele pertence. Não é isso? A união. Teoria do órgão, que nós estudamos. Aqui, como falou que é excepcionalmente, aparenta estar certo o gabarito. Mas aí vamos ler os outros? Pra gente ter certeza? Eu tenho que achar o erro dos outros, então. Prioritariamente, o que significa isso? Regra geral. Regra geral, tem personalidade jurídica de direito público própria? Senhores, regra geral, o órgão tem personalidade jurídica? Órgão público não tem personalidade jurídica. Por quê? Porque não tem capacidade processual, regra geral, não tem capacidade para ter patrimônio próprio, tá? Beleza? Então, tá errado porque falou que a regra é ter personalidade jurídica. Não, errado. A prioristicamente, o que significa isso? Regra geral de novo, só mudou, né? Então colocou sinônimos. Regra geral, são criados e extintos por decreto. Pelo amor de Deus, eu falei isso. O órgão é criado e extinto por lei. Não é isso? Então tá errado. Originariamente, regra geral, não podem ser considerados frutos da desconcentração. Meu amigo, como é que nasce um órgão? Através da utilização da técnica administrativa desconcentração. Desconcentração. Crio órgãos públicos. Foi isso que eu ensinei? Então tá errado. Primariamente, regra geral. Regra geral tem legitimidade passiva para as demandas
objetivando a responsabilidade civil do Estado? O que ele quis dizer aqui? Legitimidade passiva, ele está falando que, regra geral, o órgão pode ser processado, tá? Passiva é quem está sendo processado, ativa é quem está processando. Legitimidade passiva pode ser processado para as demandas que objetivam aí responsabilizar civilmente o Estado pela prática de dano causado a particular. Então bateram no meu carro, Polícia Federal, uma viatura da Polícia Federal em serviço bateu no meu carro. Eu vou processar a Polícia Federal? Ela tem legitimidade passiva? Capacidade para ser processada? Não, teoria do órgão, não é isso? Eu vou processar quem? A pessoa jurídica a qual o órgão pertence. Lembra do exemplo lá do pênis que eu dei no ônibus? Tá? É isso, senhores. Não tem mistério. Vamos lá para a última questãozinha aqui, ó. Ao alcançar o ponto do conteúdo programático do concurso público para o cargo de técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, referente aos órgãos públicos, ó, Filomena verificou a existência de classificação que leva em consideração o quê? A posição estatal. Epa! Se eu quero saber a posição estatal, eu quero saber o quê? Quem é você aqui no jogo do bicho? Você manda um pouquinho, não manda em nada. Você é independente, autônomo, superior ou subalterno? É isso? Essa é a classificação que ele quer saber. Passando a investigar, por conseguinte, qual seria a classificação, dentro disso aqui, dos tribunais de justiça. Senhores, os tribunais de justiça, eles são órgãos independentes, autônomos, superiores ou subalternos? Os tribunais de justiça, eles estão previstos na Constituição Federal? Sim. Eles representam poder? Claro, representam o poder judiciário dos estados. Não é isso? Representa poder, está previsto na Constituição, e tem alguém acima do Tribunal de Justiça? Ah, o STF, etc. Não, calma, não é bem assim. E aí, o que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui? Órgãos independentes. Por quê? Ele representa o Poder Judiciário no Estado, tá? O STF, ele não é um órgão estadual, entenderam? Então ele é a cúpula do Poder Judiciário nos estados, tá ok? Dentro do Estado, ninguém tem mais influência decisória, né? Está acima do que os tribunais de justiça, tá ok? Beleza? Então, órgão independente. Senhores, fácil, tranquilo? Tranquilo? Seguinte, no próximo bloco eu vou trabalhar com vocês o quê? Administração pública. Não deixa de assistir, por quê? Porque eu vou trabalhar o conceito de administração pública. E eu sei que você está falando assim, isso aí eu vou pular, isso é mole, já entendi. Não, cuidado, tá? Tem uma divisão aqui doutrinária que você tem que ter conhecimento e alguns detalhes que se você não pegar uma aula completinha, você vai perder o ponto na sua prova, tá ok? Aguardo você no nosso próximo bloco, tá? Próximo bloco nós vamos entrar aí com a videoaula número 6, correspondente à 6ª aula, tá? Do nosso curso presencial lá no Shopping Sul. Um grande abraço, fiquem com Deus, bons estudos.